Olá, minha gente, muito bom dia. Então, muitas de vocês me marcaram sobre aquela matéria no Domingo Espetacular da mãe brasileira que tá sem a filha e tá tentando pegar a filha de volta. Muitas pessoas me marcaram e é assim, é um assunto muito complicado e que eu já vi muitas mães, por uma série de motivos, ficarem sem os filhos. Não só brasileiras, outras nacionalidades também. Infelizmente, precisa acontecer algo trágico, né? Para que essa mãe, ela entenda que ela tá numa situação que ela já deveria ter saído há muito tempo. É por isso que eu digo sempre para vocês, a mente aberta e a informação, elas são primordiais para que você possa viver com harmonia e em paz num país que não é seu, que não te pertence, mas que você escolheu para ser a sua casa. Então, é necessário a informação. E vocês têm que entender que existe uma lei que protege as crianças. Ah, mas ele é abusador. Então você deveria ter saído dessa situação antes de acontecer tal coisa. Antes de ficar sem o seu filho. Porque ficar sem o filho é o ápice da mudança que você deveria ter feito. Eu sei que não é fácil, né? Existem várias associações, existe assistência social, existe órgãos do governo em todos os lugares para cuidar dessas mães que precisam, dessas mulheres que precisam de ajuda. Porque atrás de tirar um filho, existe uma situação de violência psicológica, existe uma situação de violência física que nem sempre dá para você confirmar, né? Muitas vezes o cara é tão sacana que ele sabe quando ele tem que fazer a coisa. Ele sabe que ninguém pode saber, ele sabe que não pode deixar marca. Então, por isso a importância da informação. Então, por favor, tá numa situação complicada, ele é abusivo, ele te humilha, ele fala coisas que te desagrada, ele fala que você não pode isso, não pode aquilo, tira aquilo, cai fora antes de você ficar sem seu filho. Isso aqui não vai pegar o filho, dizer que vai de férias e no final das contas você vai querer ficar no seu país, que é para não voltar para aquela situação. Não pode, gente, não pode. Vão dar você como sequestradora, mas o filho é meu. Não interessa, é um sequestro, porque a outra parte, ela não deu a autorização. Ela deu a autorização para aquele período de férias. E é aí onde a confusão cria-se. Tem as redes sociais, das quais as pessoas usam e vêm chorar, e o que eu acho um bocado meio sem sentido, mas eu entendo, tirar o filho de uma mãe deve ser uma coisa horrorosa. Mas a gente tem que entender a história como um todo. A matéria do Domingo Espetacular só dá uma palhinha do que é, mas não aprofunda o assunto. Eu, infelizmente, nesses 24 anos de Suíça, eu vi algumas mães ficarem sem os filhos. Mas, gente, eu vos digo, tem um histórico por trás. Tem um histórico de bipolaridade, tem um histórico de esquizofrenia, tem um histórico de suicídio, tem um histórico de depressão profunda, tem um histórico de deturpação da imagem. Tem algo que valida a instituição daquele país de tirar a criança. E é aí onde que tá a coisa, é aí onde tá o perigo, né? Você deixar isso ir a longo e acontecer, e só quando te tira um filho parece que você leva um chacoalhão tão grande que aí você tem que se mexer. E isso é muito triste, muito triste. Eu vi casos, tem uma senhora portuguesa aqui que mora aqui na minha rua, e ela ficou sem os filhos, né? Porque vinha já de uma história com o marido muito complicada. Aí essas crianças foram para uma instituição, eram 4 crianças, e aí é triste porque um ano depois essas crianças foram ao juiz, foram perguntar para elas se elas queriam voltar para a situação, e elas disseram que não queriam, né? Porque ao menos ali eles tinham paz, ali eles tinham comida no horário, ali eles estudavam e não precisavam se preocupar com as brigas entre o pai e a mãe, né, que eram brigas homéricas, porque bebia-se, enfim. E aí tem um monte, é o que eu tô falando, tem um histórico por trás, não é assim. Agora, há erro no sistema? Claro que há erro no sistema. Provavelmente deve ter confusão, claro que tem confusão. Diagnósticos errados, com certeza. Eu falo pra vocês, os meus filhos foram diagnosticados autistas, sendo que não eram autistas. O José ficou anos numa fonoaudióloga, e depois veio se descobrir que o José tinha um problema na mandíbula, no céu da boca, nos dentes, não sei o que lá. Então, quer dizer, criou-se um diagnóstico que não existia. Esse menino cresceu, tendo que lidar com todas essas dificuldades, né? Não só sociais e físicas, para poder entender que afinal não era nada disso.
É claro, eu pedi para fazerem um laudo para que eu mandasse para todo mundo, dos terapeutas dos quais eles tinham ido. Exatamente porque ninguém tinha me dito até então para ir ver a boca, para ver a estrutura da boca. Um ortodontista para saber se a criança estava validada para falar ou não. Então, quer dizer, é informação. E aí é o que eu digo, é o que eu dizia para as professoras. Se vocês virem uma criança com problema, falem para os pais irem. Vejam o exemplo do José, vejam o exemplo dele, usem ele para outras crianças que virão, né? E se tem um problema, gente, vai atrás de ajuda. Do momento que você entra com pedido de ajuda, de orientação, vocês não imaginam o quanto eles devastam a sua vida. O pai e a mãe são chamados juntos para falar com o psicoterapeuta, o pai é sozinho depois a mãe vai sozinha. Tudo que vocês podem imaginar, tudo eles querem saber. Por quê? Porque eles precisam analisar para dar o laudo, para entender o que é que aquela criança tem. Eles precisam entender primeiramente se há, às vezes, uma brincadeira, a criança tá cansada e fala assim, é porque a minha mãe... Porque... Na escola, a professora, ela fica de sobreaviso. É lei, ela tem que ficar de olho nessa criança para entender o que tá acontecendo, por que ela falou aquilo, por que ela falou determinada coisa. É de praxe, é assim, a professora tem que dizer, a professora tem que passar para frente a informação para ver se essa criança não tá sofrendo abuso, se ela não tem problemas. Enfim, é um negócio muito complicado. Mas uma vez que você tá dentro, é complicado, porque eles devastam a tua vida. Sempre falei pra vocês, eu já passei muito perrengue com o José e com a Rita, exatamente por causa dessas análises, dessas coisas todas que é, né, dessa diferença que eles tinham de aprendizado na escola. Os meus 2 filhos vão pro psicólogo. E, gente, eu não parto do princípio que, vou mandar meu filho pro psicólogo. Gente, psicólogo, ele só ajuda. Né? Vamos parar com essa história de que psicólogo não é uma coisa boa. Existem ainda alguns países que são contra e não veem com bons olhos uma pessoa que vá ao psicólogo. Mas não é. Vamos parar com isso, porque o psicólogo ele só orienta, ele só ajuda, pelo menos um bom psicólogo. Eu sou muito grata pelos 2 psicólogos que eu consegui para os meus 2 filhos, aonde eles fazem com que essas crianças pensam, analisem, e quando nós vamos fazer o balanço do ano, né, a cada 6 meses a gente faz um balanço, vamos nós os 2, o pai e a mãe, para entender como é que foram aqueles 6 meses, o que ele viu de progresso, o que ele viu. E então, é nesse momento em que você bota suas dúvidas, tira pra fora tudo aquilo que você tem dentro, e essas pessoas são capacitadas para te orientar, para entender. Isso é muito legal, isso é muito bom, porque você não se sente sozinha, você não se sente desamparada. Então, levar a um psicólogo não tem nenhum problema, isso só vai contribuir para o seu filho. As pessoas têm essa etiqueta de que vai para o psicólogo. Não tem problema nenhum. É só uma ajuda, é só uma orientação. E isso faz muito bem para eles, porque eles estão ali e não estão sendo julgados por aquilo que eles estão dizendo e por, às vezes, os sentimentos que eles têm. Eles conseguem compreender. Nós temos que entender que o mundo está hiper mega globalizado. Nós temos as redes sociais que têm de tudo, né? Um perigo autêntico para essas nossas crianças. E o psicólogo só orienta. Muitas mães dizerem que o filho não tem nada, a professora dizendo, e você vendo o comportamento, e a desilusão da professora em entender que não dava para ajudar essa criança, porque as primeiras pessoas que precisavam ajudar essa criança, que é o pai e a mãe, ou a mãe, que seja, quem está com a criança, não tem a capacidade de compreensão para que a ajuda seja dada, né? Isso também existe. Tem muito pai e mãe que não aceita que o filho tem algum problema, que tem algum... Sabe, às vezes só gerir as emoções, entender as emoções. E isso é muito interessante. Você poder estar... Por isso que eu digo, quer ter filho? Vai estudar primeiro. Porque não é assim, gente. No mundo de hoje... é muito trabalhoso e eu digo sempre e vou repetir, mente aberta em informação. Mente aberta em informação.